Na madrugada de 13 de agosto de 2018, uma mulher grávida chega em casa depois de uma viagem de trabalho, e aquele momento, registrado por uma câmera de segurança, seria a última vez que alguém veria ela viva. O que ninguém imaginava é que dentro daquela casa já estava o homem que iria tirar a vida dela, o próprio marido. Chris Watts parecia ter uma vida perfeita, casado, 2 filhas pequenas e um terceiro filho a caminho. Nas redes sociais, a família parecia feliz, unida, praticamente perfeita. Mas por trás das câmeras, a realidade era completamente diferente. O casamento estava em crise e Chris estava tendo um caso com uma colega de trabalho. E nos dias que antecederam o crime, a relação com sua esposa, Shannan, já estava por um fio. Na noite do dia 12 de agosto, Shannan estava voltando de uma viagem de trabalho. Por volta de 1h48 da manhã do dia 13, uma câmera registra o momento em que ela chega em casa, depois de ser deixada por uma amiga. Ela entra normalmente, sem saber que aquele seria o último momento da sua vida. Minutos depois, já dentro da casa, Chris acorda Shannan. Segundo a própria confissão dele, os dois começam uma conversa. Ele revela que estava tendo um caso e diz que não queria mais continuar o casamento. A discussão aumenta. E naquele momento, tudo sai do controle. Shannan, que estava grávida, discute com ele. E então, Chris toma uma decisão brutal. Ele estrangula a própria esposa dentro do quarto. Tudo isso, ainda dentro da própria casa, durante a madrugada. Mas o que acontece depois torna esse caso ainda mais perturbador. Uma das filhas entra no quarto e pergunta: o que aconteceu com a mamãe? Mesmo assim, Chris decide continuar. Pouco tempo depois, ele começa a colocar o plano em ação. Ele enrola o corpo da esposa e leva até a garagem. Coloca tudo dentro da caminhonete. Coloca também as 2 filhas dentro do carro, por volta das 5h15 da manhã. Chris sai de casa, como se fosse apenas mais um dia normal de trabalho. Mas naquele momento, ele estava levando a própria família, já sem vida, para um local isolado. Ele dirige até um campo de petróleo, onde trabalhava. E ali, ele tenta esconder o crime. Segundo a investigação, ele enterra o corpo da esposa e coloca as filhas dentro de tanques de óleo. Tudo isso poucas horas depois do crime. E o mais assustador é o que ele faz depois. Na manhã daquele mesmo dia, Chris simplesmente continua a rotina. Manda mensagens, fala com colegas de trabalho, age como se absolutamente nada tivesse acontecido. Mas horas depois, algo começa a dar errado. Shannan não responde mensagens, não aparece em compromissos. E uma amiga começa a desconfiar. Por volta de 13h40 da tarde, a polícia é acionada para verificar a situação. Quando chegam na casa, encontram algo estranho. O celular dela estava lá, a bolsa estava lá, o carro estava na garagem, mas não havia ninguém. A partir daquele momento, o caso passa a ser tratado como desaparecimento. No dia seguinte, 14 de agosto, Chris Watts aparece na televisão, calmo, aparentemente tranquilo, pedindo ajuda para encontrar a esposa e as filhas. Ele olha para a câmera e diz: se vocês estão aí, por favor voltem. Mas para os investigadores, algo não parecia certo. Pouco tempo depois, Chris é levado para interrogatório. No começo, ele mantém a versão de que não sabia de nada. So when she asked you, do you know where they are? Or are you going to tell the truth about where they are? You failed miserably. Why? Diz que a esposa saiu com as filhas e simplesmente desapareceu. Mas a polícia já tinha dúvidas. E então, ele aceita fazer um teste do detector de mentiras. O resultado mostra que ele estava mentindo. So, it was completely clear that you were not honest during the testing, and I think you already know that. You did not pass the polygraph test. Okay. So now when you... Pressionado, sem saída, Chris começa a mudar a história. Primeiro, tenta culpar a própria esposa, mas logo depois, ele quebra completamente.
E então, confessa tudo. Admite que matou a esposa e depois as próprias filhas. A confissão acontece poucos dias após o desaparecimento e muda completamente o rumo do caso. Pouco tempo depois, a polícia encontra os corpos. Whereabouts? The Shanann and the girls. Shanann Richter. Is that S for Shanann? Okay. And where are the girls at? Here. Sydney? No mesmo local onde ele trabalhava, confirmando todos os detalhes do crime. No dia 21 de agosto de 2018, Chris Watts é oficialmente preso e meses depois, ele se declara culpado, evitando a pena de morte. Em novembro de 2018, ele é condenado a várias penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade. Um caso que chocou o mundo inteiro, não apenas pela brutalidade, mas por quem cometeu o crime. Um homem que parecia um pai perfeito, que sorria nas fotos, que vivia uma vida aparentemente normal, mas escondia algo que ninguém conseguiu perceber a tempo. E no final, o maior perigo não estava fora de casa, estava dentro dela.